Olá amigos, vamos à nossa videonate de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 10 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te peço aí de imediato para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento bem simples, no canto inferior direito do seu vídeo tem aí uma imagem, inscreva-se. Você passando o cursor do mouse em cima dessa imagem vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando de deixar o sino das notificações ativado para que você receba um aviso aí toda vez que tiver novo conteúdo aqui no canal. Se essa imagem que eu acabei de mencionar, de inscreva-se, não estiver aparecendo para você, vai ter outra opção aí no seu celular, no seu desktop, enfim, de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, basta você clicar aqui nesse card e seguir os procedimentos. Preencher um formulário, se cadastrar e na sequência cadastrar o meu número, inserir o meu número nos contatos do aplicativo Telegram. Tá? O meu número está informado lá dentro do formulário. Você vai passar a receber aí todas as recomendações no seu celular, no seu desktop, bem como informações relevantes durante o pregão, ajuste, acompanhamento de todas as operações que foram recomendadas e também as carteiras de ações. Você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, vou também mencionar aqui os futuros, mini índice, mini dólar, e depois a gente parte para as ações falando de PTR4, de Vale 3, de EGE3, CRFB3, IP3, Embraer, Embri3, BBAS3, IRBR3 e HGTX3. Começando então pelo Ibovespa, dia de hoje de alta de 1,23%, está dentro do leilão de fechamento. Alguns ativos já saíram, mas a maioria ainda não, que estou vendo aqui a lista. Então, dentro desse contexto, segue o índice dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, cenário bem positivo para cima. E onde é que o índice está batendo, né, em termos de projeções? Pegando aqui primeiramente a projeção desse pivô de alta, projeção clássica testou ali uma projeção de 61,8% desse movimento aqui de subida, sendo projetando 61,8% desse movimento de subida aqui para cima. Aqui seria um ponto aí de projeção que está batendo e está respeitando nesse momento a região de 105,852, por volta desse valor, sendo até mais exato aqui, seja aqui embaixo aqui também, 105,766, um valor mais exato. Se a gente projetasse aqui, fizesse a projeção, deixa eu só colocar aqui, tirar e colocar outro Fibonacci alternado, se fizesse a projeção de acordo com a projeção clássica, desculpa, com a projeção alternada, considerando a correção inteira, já teria mais que ultrapassada a segunda projeção, a projeção de 100% desse movimento aqui de subida a partir deste ponto, né? Então já teria batido e aí estaria caminhando para uma projeção de 161,8%. Se a gente olhar aqui agora para a projeção somente da altura dessa correção também, já teria batido essa projeção. Então seria aqui na faixa dos 105,800, que inclusive bate com essa projeção aqui. Essa para mim faz mais sentido. Testou essa projeção, pode trazer algum movimento de correção. Mas enquanto não gerar pelo menos um sinal de perda de mínima do pregão anterior, segue dentro do seu movimento de subida, ou seja, o Ibovespa, para gerar alguma sinalização de baixa, teria que perder a mínima do pregão de hoje, localizada em 104,536. Futuros, lembrando, se essa videonate estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos, mini índice, movimento de subida, tendência de alta, perdeu a mínima da hora anterior, favoreceu muito mais a operação na ponta vendedora, seja num gráfico de 5 ou de 10 minutos de topo descendente ou pivô de baixa. Gera um movimento aqui para baixo, está dentro do movimento de baixo, que favorece ainda buscar a operação de venda de topo descendente, principalmente de topo descendente, no gráfico de 10 ou até mesmo no gráfico de 5 minutos. O ponto negativo é que você estaria operando contra a tendência lá do G60, que é contra a tendência aqui do gráfico de 60 minutos, que é a tendência ainda de alta. Desta forma, para o próximo pregão, se abre subindo, superando a máxima aqui desse candle, por exemplo, gerando sinal de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, superando 106,740 ou a máxima dessa última hora de pregão aqui que está ainda em vigor, faltando aí uns 52 minutos para terminar essa hora de pregão. Isso aqui traria a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, terminou essa hora de pregão aqui, abriu o próximo pregão, caindo, perdendo aqui, vindo até para baixo dessa média aqui. Vou colocar aqui no gráfico de 10 minutos. Perdendo essa região aqui, ó,
abre caindo e perde essa região e passa a proporcionar topo descendente abaixo dessa região aqui, principalmente na região ali em torno de 106,340, fica mais para se buscar a operação de venda de day trade no mini índice, seja de topo descendente no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. No dólar, dia de hoje de forte queda de 1,31%. Essa queda aí de 1,31% vai fazendo o dólar buscar uma região aqui de fundo anterior. Primeiramente, suporte em 3,777, vai vindo por um fechamento abaixo desse patamar. Abaixo disso tem uma série de suportes aqui, ó. Ali na casa dos, por exemplo, aqui na casa dos 3,761 é um ponto de suporte, depois tem 3,752, outro ponto de suporte. Abaixo disso aí a gente já falar nessa mínima aqui que é 3,740. Zona de suporte para o dólar, e mais abaixo a gente falaria 3,728 a 3,722. São suportes mais próximos para o dólar. Tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa gráfico também de 60 minutos. Enfim, alinhado para baixo, topos e fundos descendentes. E nesse momento, movimentação mais lateral do preço. Só que superou, a última informação é a superação da máxima da hora anterior. Qualquer alternativa de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, dentro desse contexto atual, tentando pegar algum repique de alta, não exigiria muito para cima. Ou seja, abriu subindo, buscaria no máximo ali fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Olha só no gráfico. Deixa eu só voltar aqui que terminei dando um zoom maior. Aqui essa região ó, de resistência, antigo suporte, que foi testada aqui, perdeu força. Volta aqui para um patamar também de resistência, perde força. Enfim, ainda segue fazendo mais sentido ali pelo gráfico de 10 minutos, busca de venda de topo descendente. Mas aqui se abre subindo, pensando já no próximo pregão, se abre subindo, vem para cima desse patamar aqui em torno de por volta de 3,765 e passa a proporcionar no gráfico de 10 minutos fundo ascendente, aí a preferência seria mais por operação na ponta compradora de day trade. Preferencialmente de fundo ascendente, seja no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. Abriu o pregão caindo, veio aqui caindo, apontando para poder buscar uma região de 3,740, 3,728, 3,722. Aí dá para se buscar a operação na ponta vendedora, se abre caindo e passa a proporcionar preferencialmente topo descendente, testando essa região aqui como resistência 3,758 a 3,758 a 3,759. Fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo então para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou alta de 1,52%. A operação de compra que a gente abriu na segunda-feira pelo gráfico de 60 minutos já abriu acima, mas antes da abertura do pregão comentei o reposicionamento do objetivo, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. E um objetivo aqui que foi colocado na faixa dos R$ 28,23. Essa operação foi devidamente encerrada, fez máximo em R$ 28,27. Então, colocando aqui os dados de saída da PTR4, ganho de 2,06% na operação, capital total um ganho de 0,54%. Ou seja, a gente arriscou ali apenas 0,69% e teve um retorno de 2,06%, uma boa relação risco-ganho. Relação risco-ganho aí em torno de 1 para 3. Tá? Por volta de 1 para 3. E aqui, então, encerramos essa posição. Nesse momento, um candle de reversão na Petro, chamado de estrela cadente. Para confirmar esse candle e aumentar a chance de ter algum movimento de queda ou movimento lateral, teria que perder a mínima do pregão de hoje, localizada em 27,97. Enquanto isso não acontecer, se olharmos para o gráfico de 60 minutos, pode gerar uma nova sinalização de alta, um fundo aí ascendente no dia 60, que pode trazer uma nova oportunidade de compra pelo gráfico intraday a partir do próximo pregão. Vale 3, dia de hoje bom, alta já saiu aqui do leilão, alta de 2,32%, a ação conseguiu fechar acima daquela região aqui, ó, de um fundo ali anterior, junto com um gap ali de baixo, enfim, gostei do fechamento, tecnicamente falando. Isso traz a opção de avaliar possibilidade de compra na ação, até mesmo pelo gráfico de 60 minutos, gerou aqui um retorno, gerou sinalização de fundo ascendente, com stop curto, pode trazer uma boa relação risco-ganho. Uma compra aí a partir do próximo pregão na Vale 3. Desafio imediato para essa ação em termos de resistência intermediária na casa aqui dos R$ 52,44. Depois disso na faixa dos R$ 53,10 e na sequência R$ 53,65 são as resistências mais próximas. Seria interessante esse papel não mais voltar
para baixo da média móvel de 13 períodos, para baixo da mínima do pregão de hoje, enfim, para baixo dessa região que eu acabei de traçar aqui, essa linha horizontal, enfim, a zona de suporte ali que começa na faixa dos 51,40 e se estende para a faixa dos 51,34. Na sequência, vamos falar de EGE3. Gráfico diário bateu no objetivo que a gente tinha traçado. O primeiro objetivo que a gente tinha traçado na EGE3 foi em R$ 45,81. Só que eu reposicionei também o objetivo dessa operação para R$ 46,26, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho nessa posição. Também gerou uma boa relação risco-ganho, saída dessa posição com ganho que ela fechou em 46,16, a máxima do dia 46,40, saída lá por volta dos 46,26, ganho de 5,11%. Isso proporcionou uma evolução do capital total de 1,12%. A Petro proporcionou uma evolução de 0,54%. Depois vamos falar de CRFB3, recomendação de compra no pregão de hoje. Lembra que eu comentei na análise de segunda-feira sobre a Carrefour ou PCAR4? Aí a compra recomendada na superação da máxima da segunda, superação de 22,97. Essa compra foi executada, terminou o dia aqui com alta de 3,66%. Vou passar então aqui os dados dessa entrada. No caso de CFB3, entrada por volta dos 22,98, fechou em 23,49. Stop da operação em R$ 22,39 e objetivo na faixa dos 24,16. O risco dessa operação, que é o tamanho do stop, 2,57%, alocando 16% do capital total na CRFB3 Carrefour. Desafio imediato para essa ação é essa resistência, que é a máxima histórica do papel, na faixa dos 23,58. Inclusive, esse ativo também está na minha carteira semanal, na carteira exponencial, que foi atualizada aí no início dessa semana e colocando inclusive CRFB3. IP Marcas, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior. Não fechou bem em relação a o que eu gostaria de ver no gráfico, né? Um fechamento mais forte para cima. Superou ali os 29,65, que é a entrada por volta de 29,66, mas não evoluiu, fechou em 29,62. Stop dessa operação está aqui embaixo. É uma operação mais arriscada? Assim como a Embraer, que eu vou comentar na sequência. É uma operação mais arriscada. Por quê? Porque tem uma sequência de topos na frente. Mas como ela está aqui congestionada, num formato ali de triângulo simétrico, rompeu aqui para cima essa máxima, iniciou um movimento de alta lá na primeira hora de pregão, então para mim faria sentido arriscar essa entrada, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de subida. Fez uma boa primeira hora de pregão, mas o resto do pregão ficou travado. O que seria bom para a nossa operação a partir do próximo pregão? Ela gerar aqui, já abrir o próximo pregão e romper a máxima do pregão de hoje. Isso geraria o quê? Um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Tá? Mas seguimos aí dentro dessa posição comprada sem nenhuma alteração. Se voltar a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos e gerar nova mínima na sequência, saída da posição comprada, ou seja, um stop parcial. Stop aqui na IP3 está aqui nesse ponto. Vou passar então os detalhes da entrada. 29,66. O stop dessa operação 28,95. Lembrando que a mínima do pregão de segunda-feira 28,96, ou seja, 1 centavo abaixo da mínima de segunda-feira. O objetivo dessa operação 31,08 e o risco de 2,39%, alocando 20% do capital total na operação da IP Marcas. Embraer, execução da compra da Embraer, que já tinha sido recomendada na segunda-feira. Execução da compra, que é aquilo que eu costumo mencionar, inclusive até nas lives, falando que aceito entrar até 0,3% acima do ponto de entrada. Aqui daria ali algo em torno de 19,57. Essa compra foi executada, mas ela fechou na mínima. O que eu gostaria de tentar pegar aqui? Um rompimento forte para cima. Eu já tinha mencionado que é uma operação de risco maior. Estava em cima no patamar importante ali de resistência no gráfico semanal, mas devido à lateralização aqui, uns topos afunilando ali mais próximo da resistência, me chamaria a atenção de arriscar uma entrada. De qualquer forma, então uma ação que era para ter vindo a fechar acima, para manter uma perspectiva mais favorável de subida, era para ter vindo a fechar acima dessa região aqui, principalmente no mínimo de 19,57, melhor ainda, acima dos 19,68, mas não fechou em 19,42. A partir do próximo pregão, posso justamente colocar, dependendo ali da abertura do próximo pregão, antes da abertura, logicamente, informar que o stop foi reposicionado para baixo da mínima do candle de hoje, em R$ 19,41, um stop parcial. Stop inicial em 19,25, colocando aqui os dados da entrada, 19,52.
a recomendação, né, inicial, 19,25 stop da operação, objetivo em 20,33, 1,38% de risco na operação, alocando 25% do capital total na Embraer. Banco do Brasil, dia de forte queda, que é pelo menos o candle de baixa, né? A variação não foi tão forte para baixo por conta, a variação assim, fechamento, né, em queda, por conta do fechamento do pregão anterior, mas considerando a abertura lá em cima, fechamento aqui embaixo, 2,46% aí para baixo, chegou até a oscilar mais forte que para baixo. Então essa queda traz aqui um chamado engolfo de baixa de 3 candles anteriores, encobrindo 3 candles anteriores e fechando aqui levemente abaixo do gap de alta, ou seja, ativo voltou para baixo de dupla zona de suporte, a máxima do topo anterior e o gap aqui. Então já é uma sinalização de perda de força. Num primeiro momento não anulou a tendência de alta de curto prazo, mas deu um sinal de perda de força. Se essa queda aqui ampliar e perder essa mínima aqui, ela anula a tendência de baixa. Então Banco do Brasil anula a tendência de baixa se voltar para baixo do 52,33, 52,53. Se oscilar abaixo da mínima de hoje, vou voltar inclusive a vir a fechar abaixo da média móvel de 3 períodos, vai aumentando o sinal de enfraquecimento dessa tendência, aumentando a probabilidade de anular a tendência de alta de curto prazo. De imediato eu não consigo identificar uma entrada na ponta compradora após essa queda que se encaixe dentro do meu sistema em cima de Banco do Brasil. Suporte, o próximo suporte na faixa dos 53,19 e depois disso em 52,53. IRBR3, não foi só Banco do Brasil, né? Os bancos perderam força no pregão de hoje, perderam Itaú, Unibanco, Itub4, BBDC4, perdendo a mínima do pregão anterior. IRBR3, candle muito forte para cima. Se a gente olhar esse candle e comparar esse candle com os demais aqui no gráfico diário dela, são poucas as vezes que a gente tem um candle tão grande aí na IRBR3. Então, dentro desse cenário aqui, entrada aqui nesse ponto com stop aqui embaixo, eu vejo um risco maior, porque está comprando a resistência e o stop está muito longo, mas ela pode realmente andar e buscar um novo nível de resistência, só que a proporção do tamanho do stop aqui, que seria aqui nesse ponto, para o ponto da resistência, para o ponto aqui de resistência, um ponto importante é essa distância, né? A distância muito próxima, comparando com o tamanho do stop da operação, ou seja, a relação risco-ganho não é tão favorável. Por esse motivo, uma das alternativas que eu iria ali com bons olhos para buscar compra seria através de um gráfico de 60 minutos. Após algum tipo de correção, eu buscaria aqui uma entrada de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta na IRBR3. Seria a alternativa aí de compra no ativo. Depois da IRBR3, vamos falar então da HGTX3, que também gerou um candle forte para cima, um pivô de alta saindo de resistências. Mas vai cair na mesma questão da IRBR3. Entrada que dá para fazer? Dá. Se aceitar um tamanho de stop desse aqui, para a proximidade da zona de resistência, ou seja, a proporção é pequena, a relação risco-ganho é desfavorável no primeiro momento. Vai cair na mesma questão, assim, o ativo subiu 5,83%, IRBR3 teve uma alta boa de 6,79%, mas no caso aqui da HGTX3 vai ficar algo semelhante à da IRBR3, aguardar algum sinal de alguma correção no gráfico intraday para buscar algum tipo de entrada pelo gráfico de 60 minutos com stop mais curto e tentando pegar uma parte do movimento da continuidade do movimento de subida aqui no gráfico diário ou mesmo também no gráfico diário da IRBR3. Resistência imediata aqui para HGTX3 no primeiro momento em 31,81, depois teria aqui na faixa dos 32,28 e depois em 32,71, são as resistências mais próximas no ativo que no pregão de hoje basicamente definiu aí bem a sua tendência de alta de curto prazo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.